Fala pessoal, tudo bom? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você sabe a diferença entre vírus e bactéria? Tem diferença ou eles são todos iguais? Se você não sabe, fica aí pra assistir esse vídeo. Roda a vinheta, produção! Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Juliana Camille, para quem não me conhece. Esse aqui é o canal Libras ao Vivo. Então, hoje a gente vai aprender a diferença entre bactéria e vírus. Qual é a diferença? Eles realmente são diferentes? Tem alguma coisa que eles têm em comum? Então vamos lá. Primeira coisa, bactéria. Então, as bactérias são organismos tão pequenininhos que a gente não consegue vê-los a olho nu. A gente precisa de um instrumento chamado microscópio. Por serem micro, eles são chamados de micro-organismos. Então, os micro-organismos a gente só consegue ver por esse instrumento tão especial que é o microscópio. O que acontece no microscópio? Ele amplia a imagem tantas vezes que a gente consegue ver aquilo que no olho nu a gente não consegue. Então, as bactérias, elas têm diversos tipos. Tem bactérias que a gente chama de cocos, que são parecidos com cocos. Tem bactérias que são mais alongadas, que a gente chama de bacilos. Tem bactérias que parecem espirais. Tem bactérias que aparecem até cachos de uvas, porque elas se aglomeram e parecem, sabe aquelas uvas suculentas que a gente vê no mercado? Igual assim. As bactérias são micro-organismos que a gente chama de procariontes. O que são procariontes? São organismos, ou melhor, micro-organismos que não têm núcleo, ou seja, o material genético, vulgo, DNA, RNA, esses ácidos que todo mundo não consegue falar essa palavra, então, fica bem espalhado no citoplasma. As bactérias, então, têm essa característica de ter o material genético todo espalhado no citoplasma. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que todas as bactérias são ruins? Não. A maior parte das bactérias são bactérias muito boas. Por sinal, nós temos milhões delas no nosso organismo. O principal órgão que todo mundo fala quando pensa em bactéria é o intestino. E realmente elas são muito importantes nesse órgão. Porém, tem outros órgãos que elas estão presentes e que nos ajudam em diversas coisas. No próximo vídeo, a gente fala o que as bactérias trazem de bom pra gente, ok? Continuando. As bactérias, então, são de maioria legal, gente boa, sabe? Não faz mal nenhum. Mas tem aquele grupinho, sabe? Aquela panelinha que causa doenças. E são essa panelinha que a gente conhece muito bem. Doenças, por exemplo, o botulismo, o tétano, a coqueluche, a sífilis. Aliás, de sífilis a gente está sabendo bastante. Se vocês não estão sabendo, procure informações. A sífilis e diversas outras doenças são doenças causadas por bactérias. Então quer dizer que a maior parte das bactérias são gente boa e aquela minoria é aquelas que a gente conhece como micróbios, vermes, coisas ruins que trazem doenças, tá bom? Agora deixa eu fazer uma pergunta, você sabe a diferença entre vírus e bactérias? Já sabemos que bactérias têm várias formas, que a maior parte delas são boas, que elas são procariontes. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer, elas têm apenas uma célula, ou seja, são unicelulares. Algumas bactérias, como eu disse, podem causar infecções, que são aquelas que a gente já conhece e que eu já falei aqui. Você sabe então a diferença entre uma coisa e outra, entre bactéria e vírus? Por que o vírus é diferente da bactéria? Vamos falar de vírus agora. Vírus. Bom, os vírus, na verdade, deixa eu contar um segredo aqui. Parte dos cientistas acham que eles são vivos e parte acham que eles não são seres vivos. Ou seja, é uma briga, uma discussão. Porque o que é um ser vivo? São aqueles que têm células e que são capazes de nascer, crescer, reproduzir e todos aqueles processos de ser vivo, ok? Então, por exemplo, para que surdos e ouvidos entendam melhor. Você já viu uma pedra nascer de outra, crescer, se reproduzir? Morrer depois? Não, a pedra não tem vida, correto? Agora, você já viu um cachorro nascer, crescer, se reproduzir e morrer, não já? Essa é a diferença
entre um ser vivo e não vivo. Bem brusco, tá, pessoal? Bem grosseiro. Os vírus, então, têm características que não são próprias de um ser vivo. Na verdade, eles são caracterizados como eu posso dizer, partículas. Pequenas partículas de proteína ou partículas proteicas. Ou como assim uma coisa que causa tão mal não é considerada ser vivo? Bom, o que causa as infecções virais que a gente vê por aí? Os vírus, para eles conseguirem se reproduzir, ou seja, para eles conseguirem que seu material genético continue atuando, eles precisam parasitar outras células, ou seja, eles precisam infectar células. Sejam elas células de pessoas, células de animais e até células de bactérias. Sim, vírus pode infectar bactérias. Então, essa é a principal diferença entre eles. Os vírus, eles não têm célula, são o que a gente chama de acelulares, ou seja, não têm células. Porém, os vírus, eles têm material genético, seja DNA ou RNA. Depois eu explico a diferença, tá, pessoal? É apenas saiba que eles têm material genético. E eles têm essa característica de parasitar, ou seja, de infectar outros seres vivos. E só assim ele consegue sobreviver. Essa é a grande diferença entre vírus e bactérias. Enquanto bactérias têm células, têm material genético, têm atividade. Outra coisa que eu esqueci de falar, as bactérias podem viver sozinhas na natureza, no mar, na terra, no ar. Tem bactérias. Os vírus não. Os vírus, eles precisam de outro organismo para conseguir sobreviver. Deixa eu fazer um outro alerta aqui. Antibióticos são remédios, né, que a gente usa para bactérias. Para vírus existem outros remédios que a gente chama de antivirais. Porém, a maior parte dos vírus não tem remédio específico. Ou seja, por isso que quando você está com dengue, o médico fala assim, vai para casa, toma bastante líquido e fica de repouso. Correto? Aí ele apenas passa um remedinho para dor de cabeça, para as dores que você sente. Toma soro, se você estiver muito crítico você vai ficar no hospital tomando soro, mas um remédio próprio para isso, pelo menos até onde eu saiba, não tem. Essa também é uma grande diferença entre vírus e bactérias. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mais alguma dúvida sobre vírus e bactérias? Consegui desfazer essa dúvida, esse mito de que bactéria é sempre ruim? Tudo bem que eu sou microbiologista e eu amo as bactérias do fundo do meu core aqui dentro. Mas elas não são de todo ruim. Vamos amá-las. Elas nos ajudam em tantas coisas que vocês nem têm noção. E os vírus, então, são de todo ruim? Olha, a maior parte dos vírus, como eu falei, são parasitas. Porém, tem alguns vírus que não são necessariamente parasitas de seres humanos. São parasitas de outras espécies, de outros animais, de outros seres vivos. Então fica tranquilo, porque a ciência já está evoluindo tanto que a gente está conseguindo controlar as epidemias, as pandemias. A gente está sabendo do coronavírus, vocês sabem, né? Então, o coronavírus é uma grande pandemia que está no nosso mundo. Mas vamos ter fé e confiar nos nossos cientistas de que a gente vai conseguir superar essa também. Assim como superamos outras epidemias, ok? Se vocês têm alguma dúvida ainda, comenta aqui. Não esquece também de curtir esse vídeo, ok? Compartilha com seus amigos para eles saberem a diferença entre bactéria e vírus. É importante que todos saibam. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações, ok? Um grande beijo e saudações cientistas!